Uns 2600 anos atrás, na Grécia Antiga, tinha um cara que a gente vai chamar de Tales, porque o nome dele era Tales, e a gente vai acrescentar de Mileto, porque ele era de uma cidade chamada Mileto. Talas de Mileto questionava as coisas. O que será que existe no céu como as ondas se formam no oceano? Quando será que o jantar fica pronto? Qual a substância primordial que deu origem? É tudo que existe no universo, do nada assim. O pessoal gostou muito da última pergunta. E essa substância misteriosa ficou conhecida. Como até então eles focaram nisso por um bom tempo. É a água, disse Tales. É o ar, disse Anaxímenes. É o fogo, disse Heráclito. É a água, o ar, o fogo e a terra, disse Empipedoque, só para entrar na brincadeira. E Anaximandro disse que essa substância é o Aperon, que significa alguma coisa tipo ilimitado, infinito, indefinido. E cara, se não sabe não precisa inventar, tá tudo bem. Ou peraí, será que ele foi o cara que chegou mais perto? Enfim, existe uma interpretação literal dessas ideias, e uma interpretação mais metafórica e de qualquer forma, ainda que talvez eles não estivessem certos. O importante não foram as respostas às quais eles chegaram, e sim o método que eles usaram, uma investigação feita por meio da razão, usando a observação empírica e o raciocínio lógico, desafiando os mitos e as lendas que explicam todas as coisas. Até então, nessa época, surgiram debates e fofocas que duram até hoje. Dizem que Heráclito odiava Parmenides, mas não é verdade. Heráclito odiava todo mundo. A suposta treta é que Heráclito dizia tudo muda sempre, enquanto Parmenides dizia tudo muda nunca. Nossa grande briga. Mas beleza, é mais complicado do que isso. Os dois abrem um debate ontológico, ou seja, sobre o ser, mas o ser e num sentido mais amplo do que ser humano, o ser como tudo aquilo que existe. Heráclito dizia que todas as coisas estão em constante transformação. Então é como se o ser não existisse. O que existe é o constante processo de vir a ser. Isso ficou simbolizado pela frase: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque tanto o rio quanto a pessoa mudam o tempo inteiro. Parmenides não negava essas mudanças que a gente vê no mundo. Ele só dizia que elas são ilusões dos sentidos. Mas para chegar até a verdade, a gente tem que usar a razão, o que ficou marcado pela sua frase. O ser é o não ser. Não é o não ser, é o nada, e o nada não existe. Olha só, isso aqui. Isso não é o nada. Isso é só uma tela preta. A gente não pode falar. A gente não pode nem pensar no nada. A partir do momento que a gente pensa no nada, esse nada já passa a ser algo. Então, o ser é tudo o que existe. Ele é imutável e eterno. Só que o próprio Heráclito reconhecia um princípio imutável e ordenador dessas constantes transformações. O Logos, então, talvez eles nem discordassem tanto assim, né? A verdade é que é tudo fofoca. Eles nem se conheceram. Vocês viram que tem nos cara aí pensando nas coisas. Sim, os magos do conhecimento brabo da sapiência. Eu conheço um lá da praia, Westway. AB. Os sábios é assim que se chama, não. Não exatamente apenas um amante da sabedoria, diria humildemente Pitágoras, que aliás defendia que a arqué são os números e foi o primeiro cara que disse que era um filósofo que vem de filo-amor e Sofia sabedoria, surgindo assim. Filosofia, amor pela sabedoria. Esses caras ficaram conhecidos como pré-socráticos, porque eles vieram antes de quem é esse filósofo, não peraí, que é isso,
É o Sócrates. Ele nem escrevia. Pode jogar isso fora aí. E na verdade nem todos os pré-socráticos viveram. Antes de Sócrates, alguns deles estavam por ali na mesma época de Sócrates. Tipo Demócrito, que aliás junto com seu mestre Leucipo, tinha sua própria ideia do que era arqué. Tudo é feito de umas coisinhas bem pequenas, não pequenas, mesmo não vocês não estão entendendo. Elas são minúsculas, invisíveis a olho nu, num nível que elas não podem nem ser divididas os átomos, porque significa não e tomo. Significa divisível, então não divisível beleza. Ele não tinha imaginado os átomos exatamente assim, mas os átomos nem são exatamente assim. Então deu para entender. Aí foi só questão de 2000 anos até levarem essa teoria a sério. Enfim, ainda que a maioria dos pré-socráticos tenha assim vivido antes de Sócrates, esses filósofos são agrupados mais por causa do interesse que eles tinham comum do que por qualquer outra coisa. Essa busca pela arqué, esse foco na cosmologia. E isso mudou completamente quando Sócrates chegou na cena e foi o primeiro a evocar a filosofia do céu à terra, deu-lhe a cidadania nas cidades, introduziu-a também nas casas e a obrigou a ocupar-se da vida e dos costumes, das coisas boas e das coisas más. Resumindo, ele tirou o foco lá de cima e colocou nos problemas aqui do dia a dia. Mas quem é Sócrates? Qual é que é esse cara bom? O século é -C, e a cidade é Atenas, o berço da democracia. Sócrates estava por ali pelas ruas da cidade, mas ele não era muito de escrever. Então tudo que a gente sabe sobre ele foi escrito por alguma outra pessoa. Conta a história que um dia, supostamente, um dos seus amigos foi até o oráculo de Delfos, que era tipo um santuário religioso da antiguidade, e perguntou: existe alguém mais sábio do que Sócrates? E a sacerdotisa do oráculo respondeu: não, ninguém é mais sábio do que Sócrates. Quem contou essa história foi o próprio Sócrates. Mas tudo bem, vamos confiar, né? Mas quando ele ficou sabendo da novidade, ele pensou: par, eu nem sou nada. Só que aí, para garantir, ele resolveu sair perguntando para todo mundo coisas tipo: o que é virtude? O que é o bem? O que é conhecimento? O que constitui uma vida boa? O que é justiça? E viu que ninguém sabia responder. Então ele desenvolveu um método, a dialética socrática, na qual ele metia a ironia fingindo ignorância para incentivar o cara a mandar tudo o que pensar sem filtro. Aí ele fazia uma pergunta atrás da outra, até o cara perceber que, na verdade, ele não sabia aquilo que ele se orgulhava de dizer que sabia. E quando precisava, ele finalizava com a maiêutica, fazendo a pessoa chegar a conclusões que ela achava que desconhecia. Então, não é como se ele se achasse um gênio, nem nada mais perto desse bando de imbecil. Ou melhor, ele podia não saber muito, mas pelo menos não fingia saber as coisas que ele não sabia. Só isso já fazia dele mais sábio do que as pessoas. Mas aí, ele foi chamando a atenção, ficando famoso. E muita gente começou a se interessar pelas coisas que ele falava, e ele conquistou um monte de seguidores. E isso incomodou os poderosos, que não achavam tão legal serem burros, muito menos ter um cara questionando coisas tipo o que é justiça. E aí, eles resolveram fazer justiça em um julgamento bem tendencioso, no qual Sócrates foi acusado de não reconhecer os deuses da cidade, introduzir novas divindades e corromper a juventude, e pediram gentilmente, educadamente: cala a boca. E ele falou que preferia morrer do que fazer isso. E digo: mais ninguém sabe o que tem depois da morte temer algo desconhecido,
e que pode ser bom é irracional a morte, ou é um descanso eterno, top, ou é um lugar melhor do que esse top? Vezes do e aí? Ele fez um longo discurso em sua defesa, dizendo coisas que ficaram marcadas na história, tipo: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, enquanto um cara estranho ficava lá atrás, anotando tudinho que ele falava. E aí uma hora os governantes cansaram e perguntaram: o que você sugere como pena? E ele deu uma pensada e disse: lanche grátis para sempre. Não vai ter que ser veneno. Mesmo, beleza. Fechou então. Mas vocês ficarão famosos por terem matado um sábio, mesmo que eu não o seja. Então o grande arquétipo da filosofia literalmente preferiu morrer a perder uma discussão. Isso explica bastante coisa todas as ofertas de fuga que recusei. Onde é que está o Platão? Ele deveria estar exatamente aqui. Ele disse que estava doente. E não pode vir um final DH nesse copo delta. Sócrates, Sócrates, aquela coisa que você diz sobre não ser um sábio. É verdade? Sim, meu caro amigo. Então é por isso que você disse: só sei que nada sei que. Eu nunca disse isso. E o que se aprende com toda essa história? Não se curvem diante das autoridades à morte, não é algo a ser temido. E claro, questionem tudo menos o oráculo da cidade. Pelo jeito só que mesmo morto, Sócrates continuou incomodando. Ele deixou alguns discípulos, no mínimo, muito importantes, tipo o Platão, que moldou boa parte da nossa visão de mundo até os dias de hoje, com uma ideia meio estranha de que existe um reino perfeito de onde a gente veio e para onde a gente quer voltar, chamado mundo das ideias. É mais ou menos assim. Todas as coisas que existem aqui na Terra são só cópias imperfeitas das formas perfeitas que existem no mundo das ideias. Quando você vê esse pato, e esse pato você não vê a verdadeira essência do pato, você não vê a patite tui, mas a gente sabe que são todos patos. Porque existe um pato em sua forma perfeita no mundo das ideias, e quem poderia chegar mais perto de alcançar o mundo das ideias? Os filósofos, claro então. Quem deveria governar a cidade? Os filósofos, claro, segundo Platão. As coisas só dariam certo quando um filósofo se tornasse rei, ou um rei se tornasse filósofo. Uma ideia bem sugestiva à vinda de um filósofo. E aí, ele ilustrou tudo isso com a famosa alegoria da caverna, que é mais ou menos assim. Aqui tem uma fogueira. Tá beleza? Então fica assim. Entrada da caverna fogueira. Um pessoal brincando de marionete. Muro pessoas. Acorrentadas parede do fundo da caverna. Luz da fogueira nas marionetes criando as sombras na parede do fundo da caverna. As pessoas acorrentadas não conseguem olhar para trás, nem para os lados, só para frente, e acham que as sombras que vêm na parede são as coisas de verdade, e o que ouvem das pessoas passando com as marionetes são sons de verdade. Aí de repente uma dessas pessoas consegue se soltar, vira olha a fogueira e fica completamente atordoado. Por causa da luz vai se arrastando para sair da caverna todo, e lá fora mal consegue enxergar as coisas por causa do sol. É como se fosse a claridade ofuscante e dolorosa da sabedoria. Mas depois de se acostumar com a claridade, ele finalmente enxerga as coisas como elas realmente são fora da caverna. A verdade de fato, e se dá conta de que as sombras que ele sempre viu eram só imitações imperfeitas das formas perfeitas que ele consegue enxergar. Agora aí, ele pensa: ou vou voltar lá e contar para os amigos que eu descobri,
Então ele volta para a caverna, mas aí dessa vez, como ele está acostumado com a claridade da sabedoria, ele não consegue enxergar nada no meio da escuridão da ignorância. Então sai tropeçando todo torto, caindo e se levantando até encontrar os seus amigos, acorrentados, e manda a gurizada: vocês não vão acreditar no que tem lá fora. A verdade, o mundo. As cores, tudo é lindo. O azul do céu, o cantar, esse cara tá louco. Brilhando, o que a gente vai fazer? Viram os animais, que isso, pessoal. Qual foi? Eu tô trazendo a verdade? Morreu, beleza. Sim, essa alegoria é claramente influenciada pela história de Sócrates e a busca pela verdade de um real amante da sabedoria incompreendido e condenado pelas pessoas presas às suas próprias ignorâncias. Tá vendo? Aquele cara, aquele lá recebendo um saco de moedas. Pois então, ele é um sofista, um cara que troca conhecimento por grana. Platão é contra cobrar pelo conhecimento, porque até parece que qualquer idiota merece aplausos aprender. Lá, depois é cancelado na água, e não sabe por quê. A grande treta mesma é que os sofistas ensinavam as pessoas a argumentar e vencer debates usando táticas de retórica e persuasão sem buscar uma verdade absoluta e admitindo que diferentes pontos de vista podem ser verdadeiros e defendidos como tal segundo Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Isso não soa nada bem aos ouvidos de um cara que acreditava que filósofo é aquele que busca a verdade eterna e imutável além das percepções do mundo terreno. E foi assim que os sofistas, que na verdade significa simplesmente sábios, foram carinhosamente apelidados por Platão de mercenários do saber, e sofista é um xingamento até hoje em dia. A vida é difícil para quem não tem escravos, e outro cara que implicou com sofistas foi Aristóteles, discípulo de Platão. Mas ele perdeu menos tempo com essa briguinha e mais tempo em botar ordem na toda primeiro, com todo respeito. Mas cala a boca, Platão, para de inventar história. A verdade está no mundo à nossa volta, não num reino perfeito das ideias, segundo já tem como conceber um sistema complexo de física que vai ser estudado por toda a Idade Média, até culminar na revolução científica da modernidade. Óbvio que não. Ainda é muito cedo, mas Aristóteles consegue. Né, claro, terceiro, e metafísica, rola, é o que eu chamo de filosofia. Primeira porque estuda as causas e os princípios de basicamente tudo. E aí depois, vocês podem chamar de metafísica, numa confusão de nomenclatura. Se preferirem quarto, lança uma abordagem ática da ética, focada no caráter e na virtude para alcançar eu, daimonia, que é uma coisa tipo felicidade, só que mais complexa e ética, a Nikon, com uma obra que é estudada milimetricamente até hoje por uns 3 anos da faculdade de filosofia. Quinto, a lá golfinho e baleia ficam na água, mas não são peixes, são mamíferos, meio que o primeiro biólogo da história que estudou umas 500 espécies de animais, estabeleceu um tipo de classificação sem nem contar as plantas. Sexto, tutor de Alexandre o Grande, e finalmente sétimo, o cara que simplesmente estabeleceu as bases de quase tudo o que seria o estudo da lógica por uns 20 séculos. E durante isso, Atenas perdeu umas guerras. A democracia sucumbiu por um tempo e uma tirania foi instaurada. Mas depois, a democracia voltou mais torta do que antes, até que Alexandre o Grande dominou praticamente todo mundo que eles conheciam, até então misturando culturas de tudo que é lado, e morreu mais ou menos na mesma época que Aristóteles morreu.
e Platão já tinha morrido há anos, e Sócrates já estava mais do que morto. Aí começou o helenismo, um período em que surgiu um monte de escolas baseadas nos ensinamentos desses caras, e nessa mistura de culturas que Alexandre foi juntando de tudo que é lado. Essas escolas focavam basicamente em alcançar a ataraxia, a apateia e a aponia, que são outros nomes para ficar de boa, não sofrer e não sentir dor. Eles estavam bem preocupados com o que a gente não deveria se preocupar. Aí um cara chamado Antisthenes chegou e jogou quase tudo o que tinha fora, porque ele acreditava que a gente não deveria se preocupar com riqueza, reputação, poder, convenções sociais, enfim, todas as coisas que a gente se preocupa até aos dias de hoje. E um pessoal gostou da ideia e começou a ir atrás dele, mesmo que ele só quisesse ficar de boa. Eles eram contra os pudores da sociedade e achavam que era uma hipocrisia esconder a nossa natureza dos outros seres humanos. Então eles ficavam pelas ruas, dormiam onde desse para dormir e faziam o que tivessem vontade. Quando tivessem vontade, literalmente, bando de cínico, como chamavam eles de cínicos. Essa escola ficou conhecida como cinismo. Era para ser um xingamento, porque cínico significa como um cão. E para a moral da época, eles viviam que nem cachorros, mas também. Depois de implorar pela ajuda de Deus, ele acabou morrendo e foi enterrado. O fim da história. Não espera, o túmulo tá vazio. Ele ressuscitou. Assim, porque essa é a única explicação possível. Ele ressuscitou. É um milagre. Eu falei. Eu também vi. Eu conheço um monte de gente que vi ele também. E décadas mais tarde, começaram a escrever sem parar sobre tudo que ele tinha feito, aumentando cada vez mais a história. Andou sobre a água, multiplicou pães, transformou água em vinho, curou um cego, trouxe um morto de volta à vida. Ele nasceu de uma virgem, ele era filho de Deus. Ele era Deus? Pois parece que matar alguém muito popular quase nunca é a melhor ideia para deixar essa pessoa menos popular. E ele ficou tão mais famoso morto do que vivo, que uma nova religião se estabeleceu de vez no seu nome, o cristianismo. E depois de alguns séculos, virou uma convenção contar os anos a partir do nascimento desse cara, meu Deus. Enquanto isso, o estoicismo ressurgia forte em Roma, especialmente com 3 caras. Primeiro, um grande senador chamado Seca, que foi injustamente condenado à morte pelo imperador Cláudio, mas conseguiu fugir e viveu um tempo exilado numa ilhota. Só que alguns anos depois, voltou a Roma e virou tutor de um jovem rapaz chamado Nero. Já ouviu falar que também virou imperador? E quem era o seu conselheiro? Isso mesmo, Seneca. Olha só quem deu a volta por cima. Mas logo depois ele foi condenado à morte de novo pelo próprio Nero. E dessa vez, não deu para fugir, segundo um escravo, manco chamado Epicteto. Ele era tão escravo que até hoje ninguém sabe qual é o seu nome verdadeiro. Epicteto significa simplesmente comprado ou adquirido. Mas ele mostrou na prática o poder do estoicismo de manter o controle da própria mente em momentos extremos. E terceiro, Marco Aurélio, um histórico que virou imperador de Roma. O homem mais poderoso, Tempe Marco Marco. Quantas vezes você pensa no Império Romano por semana? Amor todo dia, bebe todo dia. E aí ele pegou a Peantonina. Uma pandemia queimou absurdamente o Império Romano. E morreu tentando não se preocupar muito sobre a morte. Sério. Ele anotou isso no diário. Dizem que foi a partir da sua morte que começou o declínio do Império Romano
e o cinismo foi pegando uma má fama cada vez maior. Porque quem começou a se auto-intitular cínico não fazia nada do que os caras pregavam lá atrás. Então, a própria palavra adquiriu uma conotação totalmente negativa que dura até os dias de hoje. E aquele cara que transformava água em vinho foi ficando cada vez mais famoso, e escreveram vários livros sobre ele, e os cristãos não pararam de se espalhar, mesmo enfrentando alguns períodos de muita perseguição. Até que em 380 depois de Cristo, finalmente a religião oficial de Roma virou o cristianismo aí. Eles misturaram todos aqueles livros com os livros bem mais antigos e fizeram um livrão só The Bible, o maior best-seller da história. Mas nessa época, Roma já tinha virado a maior civilização da história ocidental, abrigando uma grande diversidade étnica, com vários tipos de crenças e divindades, e a efervescência cultural de cidades como Alexandria, que na sua história contava com nomes como Euclides Ptolomeu, Plotino Hipa, meu Deus, uma mulher filósofa, não só filósofa, mas astrônoma, considerada a primeira mulher matemática do mundo, uma mulher que contribuiu para a invenção do astrolábio. Então Hipa foi atacada por um grupo de cristãos fanáticos por motivos sociais, políticos e religiosos. Ela era uma neoplatônica e simbolizava o paganismo, e alguns grupos de cristãos radicais queriam exterminar qualquer coisa que pudesse se opor ao Deucara. Chega que isso cara acabou filho da, pois a partir daí não vai mais ser tão legal. Não ser cristão por um bom tempo, e isso já é quase na queda do grande Império Romano, em 547 acontecimento que marca o fim da Antiguidade Tardia e o começo da Idade Média, que uma boa parte dos acadêmicos pede para que a gente, por favor, não chame de Idade das Trevas. Enfim, a Idade das Trevas foi uma época muito legal para quem gosta de cavaleiros de castelos de RPG e Game of Thrones, mas não é tão divertido para quem gosta de filosofia por um bom tempo. A filosofia deixa de ser o centro da história e a teologia ganha muito espaço. Então será que realmente precisa ficar falando sobre isso? Tá bom, speedrun a gente era. Bem importante nessa época, o ser humano era obra de Deus. De acordo com a Bíblia, a Terra era o centro do universo e o Sol girava ao seu redor, de acordo com o modelo geocêntrico do astrônomo Cláudio Ptolomeu. E tudo era feito para a gente de acordo com a gente. Mesmo bons tempos, existiram duas principais fases, a patrística mais ou menos do século IV ao século VIII, e a escolástica mais ou menos do século IX ao século XV. A patrística foi marcada pelos pais da Igreja, que buscavam explicar doutrina cristã, estabelecer os dogmas da Igreja e combater heresias. O maior nome dessa fase foi Santo Agostinho, que viveu só até 430 depois de Cristo. Então, apesar de ser um filósofo medieval, tecnicamente, ele nem faz parte da Idade Média, mas os historiadores e os filósofos dividem as coisas de um jeito um pouco diferente. Segundo ele, a fé precede a razão. Então ele pegou a Bíblia e misturou com o platonismo para tentar dar um jeito de explicar algumas coisas meio contraditórias da Escritura. Tipo a nossa liberdade supostamente. Deus teria nos dado livre-arbítrio, ou seja, a gente é livre para fazer as nossas próprias escolhas. O problema é que ele teve que tentar encaixar isso com a predestinação porque estava escrito na Bíblia, que Deus já sabe, tudo vê tudo e está em todo lugar. Então se você for para a esquerda,
Deus já sabia, mas pode ir, porque foi você que escolheu ir para lá. Se você for para a direita. Deus também já sabia, mas foi você que escolheu. Aí, não adianta ficar aí parado, porque Deus já sabia que você ia fazer isso safado. Conseguiu entender direitinho. Não é tá bom. E ele desenvolveu o famoso conceito de pecado original, que é mais ou menos assim: você é um pecador desgraçado desde que nasceu, porque uma moça e um cara comeram uma fruta que não deveriam. Só que com a queda do grande Império Romano do Ocidente, o pessoal ficou meio perdido. A Europa era invadida por tribos de tudo que é lado. As cidades eram saqueadas, e andar solto pelos campos era mais perigoso do que andar no Rio de Janeiro à noite. E aí as pessoas queriam proteção. Os reis queriam manter as terras sob controle. Solução? O rei dava um pedacinho de terra também conhecida como feudo para uma pessoa. Senhor, por favor, beleza. O rei dava um pedacinho de terra para um senhor. E em troca, esse senhor jurava lealdade ao rei. E aqui temos um senhor feudal. Aí ele pegava essas terras e dividia com os vassalos em troca de um outro juramento de lealdade. E ainda tinha um que outro artesão ou comerciante ali no meio, e pronto, top, fechou tudo. Então não peraí, ainda tem basicamente todo mundo que sobrou, e não quer ser esquartejado dormindo no campo. A maioria desses aí tiveram que virar servos mesmo, e o que eles faziam, basicamente, eram explorados, mas claro, ganhavam um pedacinho de terra que não era deles para plantar comida, que em grande parte também não seria deles. E qual era o lado bom? Eles podiam se refugiar nas imensas e impenetráveis fortalezas dos castelos, sempre que uma ameaça aparecia, tipo invasões bárbaras, invasões de outros feudos. E dragões tá bom, não tinha dragão. E aí, mais ou menos pelo meio da Idade Média, um líder carolino chamado Carlos Magno quis dar uma melhorada na educação e na cultura. Então ele criou escolas e trouxe copistas para preservar textos antigos. E só Deus sabe o quanto isso foi importante, principalmente levando em consideração todos os livros que a Igreja Católica destruiu na sua história. Foi nessa época que a Igreja criou as primeiras universidades do Ocidente, nas quais as pessoas estudavam as 7 artes liberais, formadas pelo Trivium Gramática Retórica e Lógica e o Quadrum Aritmética, Geometria Música e Astronomia. E aí, depois elas podiam estudar Direito, Medicina e, claro, Teologia, que era considerada a rainha das ciências. Mas, sejamos justos, eles não tinham um conceito moderno de ciência. E no fim, era só não usar esse conhecimento para fazer nenhuma descoberta muito incrível que fosse contra a Bíblia ou a Igreja, e estava tranquilo. Ninguém era queimado vivo. E ali pelo século IX começa a escolástica, que basicamente tenta provar Deus usando a razão. Santo Anselmo desenvolveu o argumento ontológico, e São Tomás de Aquino aproveitou que os escritos de Aristóteles voltaram à cena graças aos filósofos islâmicos, como Avicena e Aoi, e postulou as 5 vias para a existência de Deus. E a gente vai ter que tirar no par o ímpar para ver sobre qual das duas a gente vai falar 1, 2 e 3. Vamos falar das 5 vias, porque ela é mais famosa. Um primeiro motor. Tudo que está em movimento é movido por outra coisa. E isso não pode retroceder ao infinito, porque seria absurdo. Então tem que existir o primeiro motor, que não é movido por nada. Esse motor é Deus. 2. Causa eficiente. Tudo que existe tem uma causa. Isso não pode retroceder ao infinito.
Também então tem que existir uma primeira causa, que causou tudo sem ter sido causada, que de novo é Deus, três ser necessários e seres contingentes. Existem seres que podem existir ou não existir. Estes são seres contingentes, mas se em algum momento nada existisse, não teria como tudo começar a existir por si só. Então tem que existir um ser necessário que não poderia não existir. E quem é esse ser exatamente? Deus 4 graus de perfeição. Existem graus de perfeição nas coisas mais ou menos. Nobre mais ou menos forte, mais ou menos corajoso, mais ou menos paciente, em ouvir um cara da idade de média tentando provar a existência de Deus. Só que tem que existir um grau máximo de perfeição em todos os aspectos. E adivinha quem está no grau máximo? Alessandra Negrini, não Deus de novo, e 5, causa final. Todas as coisas na natureza tendem a um fim específico, coisas que não tinha conhecimento, como objetos inanimados e organismos simples, não podem se direcionar sozinhas a um fim específico, assim como uma flecha direcionada pelo arqueiro até o alvo. Algo inteligente precisa guiar todos os processos naturais até o seu fim. E, obviamente, quem guia todas as coisas é Deus, de novo, mais uma vez. Nesse meio tempo aconteceu o grande cisma que dividiu a Igreja em duas, a Igreja Católica na Europa Ocidental e a Igreja Ortodoxa na Europa Oriental. Elas não estavam muito bem, mas como os muçulmanos estavam se expandindo cada vez mais no Oriente Médio e ameaçando o Império Bizantino, que era o lado da Igreja Ortodoxa, ali pelo século X, o imperador Alexio, os comenos teve que pedir arrego para o Papa Urbano, e o lado católico, obviamente, Papa Pape, que foi tô precisando de ajuda, que os otomanos estão invadindo lá embaixo. Tá bem complicada a coisa aqui. Vou ter que pensar um pouco aqui. Bora então o Papa lançou as cruzadas, dizendo que seriam guerras santas, e todos que participassem teriam seus pecados perdoados. Sabe como não tinha muita coisa para fazer, sem guerra nessa época. Então se eles não fossem brigar lá longe, eles iam brigar por ali mesmo. E óbvio, tinha um monte de interesse político e econômico no meio disso. Por que não aproveitar para criar novas rotas de comércio, reunificar a Europa e a Igreja Cristã e retomar Terra Santa das mãos dos muçulmanos? Nem precisa falar que terra é essa, né? Ela tá dando problema até hoje. E como claramente a razão e a fé não estavam resolvendo todos os problemas do mundo no século XII, a Igreja Católica decidiu que seria uma boa ideia perseguir, julgar, e quando preciso matar todo mundo que discordasse dela, incluindo os próprios grupos cristãos, que não eram católicos, tipo os cátaros e os valdenses que foram massacrados. Esse foi só o começo do que a gente conhece como a Inquisição. Olha só quem apareceu. Guilherme Oano, um cara que quem ama a Idade Média adora esquecer. Ele ficou famoso pela navalha de Yuan, que na verdade ele pegou emprestado e popularizou. Mas é um princípio metodológico que pode ser explicado da seguinte maneira, entre duas ou mais explicações igualmente adequadas para algum fenômeno. Geralmente a mais simples é a correta tipo ou uma série de características evolutivas fez com que os patos se tornassem aves aquáticas. Ou eles são extraterrestres fantasiados que viajam através de um buraco negro feito de água e desembocam nos nossos lagos à noite quando ninguém está olhando, só esperando o momento de serem numerosos o suficiente para dominar o planeta Terra
A explicação mais simples normalmente é a correta. Ah, e se você está se perguntando por Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino e só Glock sem santo, nem nada, basicamente treta, com o Papa Ocan, era devoto, franciscano fiel, mas criticava o abuso de poder, a corrupção e o acúmulo de riqueza absurdo da Igreja, além de questionar a autoridade papal que se misturava e, às vezes, até sobrepunha a aué-ade do imperador. E aí o que aconteceu? Ele foi excomungado, impedido de seguir os estudos, e teve que ser protegido pelo imperador Louis, na broderagem, que ficou simbolizada pela frase: eu te protejo com a pena, e você me protege com a espada, enquanto a igreja e a nobreza se estranhavam. Os comerciantes foram ficando cada vez mais fortes e se estabelecendo em pequenas cidades que ficaram conhecidas como burgos. Então, agora a gente vai chamar esse pessoal de burgueses. E eles começaram a acumular cada vez mais riqueza e ter cada vez mais autonomia dos senhores feudais. Se de repente a peste negra chegou com tudo, e muita gente ficou absurdamente doente. E essa máscara é famosa, mas ela só surgiu uns 300 anos depois do auge da pandemia, e ela nem servia para muita coisa, mas ela é legal, né? Sei lá. Enfim, muita gente ficou absurdamente doente. Padre, por favor, meu marido pegou a peste. Ele tá muito mal, por favor, cura. O meu marido pai, se podes me ouvir, cura. Este homem que aqui está diante é... E aí morreu já. E mais 2 ou 3 pessoas também pegaram a peste e morreram. E quando eu digo 2 ou 3, eu quero dizer entre 70 e 250 milhões. Eles não eram muito bons em computar precisamente o número de mortes de uma pandemia. Nessa época a gente ainda não é. E aí talvez alguém tenha pensado uma coisa, tipo, é nada contra essa coisa de Deus. E tudo mais, mas com tanta gente morrendo, talvez a gente precise de alguma coisa que funcione melhor. Algum tipo de renascimento? É século XVI. E de repente, fica tudo tão moderno, é da 20 pra cá. Michelangelo pra lá navio, pra tudo que é lado. Finalmente eles descobrem o Brasil e foi uma honra ser roubado, escravizado, torturado, catequizado e dizimado pelos senhores. Devolve nosso pau. A descoberta do novo mundo abriu brecha para uma transformação no cenário sociopolítico europeu. Os burgueses eram uma classe ascendente, mas ainda ficavam abaixo dos senhores feudais do clero e dos reis. Mas agora com novas frentes de comércio, investimento em indústrias, bancos, ações e empresas coloniais. Exploração, as coisas estavam começando a mudar de verdade. E aí, Copérnico, como é que andam as coisas trabalhando muito naquela história do Sol e da Terra? Cara, o modelo geocêntrico do Ptolomeu. Tá errado? A Terra não é o centro do universo. O modelo certo é o heliocêntrico, o Sol no meio e a Terra girando ao redor dele. Tem certeza? Sério? Não tem como tá errado? Eu tenho feito e refeito cálculos noite e dia. Um trabalho realmente exaustivo, mas mais exaustivo do que resume toda a história da filosofia em um filme desenhadinho bonitão. Assim aí. Não sei por que eu tô trabalhando demais aqui, mas para resumir toda a história da filosofia, o cara vai ter que ficar um ano inteiro trabalhando feito um louco. Peraí, para onde você tá olhando? Não, lugar nenhum. Não tava olhando para lugar nenhum. Passou uma moça bonita ali. Eu dei uma olhada, só isso. A aceitar, mas e se fosse um curso com toda a história da filosofia, detalhadinho, assim? Ah, não. Agora você tava olhando para lá. Sim, que tem lá, cara?
Esquece isso, vamos focar no que importa. Vamos focar na essência. Do que é a essência da filosofia? Essência da filosofia. Sim, essência da filosofia. Tá, mas você estava falando de curso. Sim, claro. É curso Essência da Filosofia. Como assim curso Essência da Filosofia? Um curso com uma aula para cada filósofo da história, com todos os pensamentos e conceitos mais importantes, explicados de uma forma mais aprofundada que no filme com a mesma pegada, tudo desenhado. Nossa, isso é realmente a essência da filosofia. Sim, curso Essência da Filosofia, curso Essência da Filosofia, curso Essência da Filosofia. Tá não, mas eu acho que é impossível fazer uma coisa dessa. Não tem como tem. Sim, tá no link da descrição e do primeiro comentário fixado que isso apontou para onde, agora que para onde você tá apontando, tava apontando aqui, PR para Terra. A gente estava falando disso? Não era você? Estava explicando lá o modelo heliocêntrico. Ah, sim, era isso que eu estava dizendo. A Terra gira ao redor do Sol. E não, o contrário. Se eu tiver certo, isso vai revolucionar tudo daqui para frente. Enquanto isso, na cidade de Rotterdam, um cara chamado Erasmo de Rotterdam já deu para entender como funciona essa história de nome na cidade. Né, publicou um livro bem controverso, Elogio da Loucura, que satirizava várias práticas do catolicismo. Mas não entendam errado, ele era cristão devoto. Ele só tinha alguns problemas com uma instituição cheia de problemas, que caso não tenha ficado. Claro, a Igreja Católica. Aliás, já faz tempo que a galera tá vendo. Problema na igreja. Né, parece que já tá na hora de pegar essa coisa velha e fazer alguma reforma, mas não qualquer reforma. A reforma protestante. Martinho Lutero era um monge católico, mas também não estava muito feliz com algumas coisas da igreja. Então ele resolveu botar no papel quais eram os principais pontos. E aí ele começou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 95 teses, ou disputação do Dr. Martinho Lutero sobre o poder e a eficácia das indulgências, que dizem que ele foi lá e colou na porta do castelo de Wittenberg. Mas o que Lutero defendia basicamente, que ninguém precisa do intermédio de uma idade eclesiástica, porque quem crê tem acesso direto a Deus. Ninguém precisa ficar inventando história e teoria para justificar a existência de Deus. Toda a verdade absoluta está na Bíblia. Ah, é claro, o mais importante: ninguém precisa pagar a igreja para ter o amor de Deus. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Jesus. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar isso. E talvez você esteja se perguntando como que não mataram esse cara? Pois então, os reis estavam meio cansados de perder cada vez mais poder para a igreja e terem que aceitar ordens de um cara que acha que é roteador de Deus. Aí Lutero foi protegido pelo rei Frederico I no seu castelo e apoiado por vários outros príncipes e líderes alemães. A reforma protestante marcou uma ruptura irreparável na igreja, dando origem a uma nova vertente de cristianismo, o protestantismo, que se espalhou muito rápido. Então, o catolicismo teve que dividir os fiéis com o irmão mais novo, mas na prática, o que significa mais uma grande vertente do cristianismo, pregando o amor do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, exatamente mais morte. A Igreja Católica lançou a Contra-Reforma com o objetivo que eu acredito que seja bem claro: ere contra a reforma, mas fazer uma reforma interna. Também então ela retomou e intensificou o Tribunal da Inquisição. Criou o Index Librorum Prohibitorium,
uma lista de livros proibidos e saiu em busca dos povos do Novo Mundo, tipo o Brasil, para catequizar os nativos nesse momento de tanta coisa acontecendo. B. Padre Fi. Assim, pois é, esse aí é o Jordano Bruno, provavelmente um dos casos mais famosos a ser julgado e condenado à morte pela Santa Inquisição Católica, queimando PR aqui também por várias coisas, tipo negar a Santíssima Trindade. 3 em 1 até parece a transubstanciação, o corpo do homem não vira pão, e dizer que Maria não é virgem. Jura que o homem nasceu de uma mulher que nunca transou, que pariu queimou, mesmo não sabe anatomia básica, ou bando de imbecil, e antes de virar um pedaço de carvão, ele tinha posto algumas ideias bem inovadoras, para a época, tipo que o universo é infinito, que existem outros mundos, e umas doideiras de magia oculta que não vêm ao caso, e os protestantes gostaram dessa ideia de perseguir quem discordava deles e roubaram algumas coisas do catolicismo. Mas agora os dois lados tinham preocupações mais importantes do que sair atrás de herege cientista e ateu safado, como por exemplo decidir quem realmente estava do lado de Cristo, católicos ou protestantes. Obviamente misturado com um monte de interesse político e econômico, como sempre, então eles decidiram resolver as diferenças numa guerra que durou 30 anos e recebeu um nome muito criativo, Guerra dos 30 Anos. E se você está se perguntando, mas a Idade Média não tinha acabado, sim, há mais de um século e meio. Só que as coisas demoram para mudar agora. É verdade que as pessoas já estavam de saco cheio de não poder pensar que nenhum ser humano racional, e bateu uma nostalgia da época que a gente estudava o ser humano, e não Deus, então chega de teocentrismo. Deus no centro e seja bem-vindo antropocentrismo. O ser humano no centro rolou uma grande redescoberta dos filósofos gregos antigos, e uma revolução nas artes e na ciência, e mesmo com censura, as coisas tinham que continuar. Então, Galileu Galilei inaugura a ciência moderna. Na seguinte passagem, a filosofia-ciência está escrita neste grande livro, o universo que está permanentemente aberto e ao alcance do nosso olhar, mas o livro não pode ser rendido sem antes aprendermos a linguagem e os caracteres. Em que está escrito a linguagem é a matemática, e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível compreender uma única palavra. Cala essa boca. Disse à igreja, o que aconteceu foi o seguinte: Galileu tinha pegado o telescópio, que era usado sei lá para quê, e aprimorado o equipamento, a ponto de poder de observar os planetas, a Lua, as estrelas. Ele foi o primeiro a fazer isso, e passou anos estudando e observando os corpos celestes. E apesar de alcançar um grande prestígio pelas suas descobertas, chegou uma hora que ele teve que guardar algumas informações para si, porque a censura da igreja estava ficando cada vez mais intensa, a ponto inclusive de proibir o livro do Copérnico, que tinha passado relativamente de boa na época do lançamento. Só que aí do nada, um padre publicou um tratado sobre cometas Riddick e das ideias de Galileu, e ele pensou, então? E lançou o livro, O Ensaiador, com essa famosa passagem, e fazendo questão de ser claro o suficiente para que o público leigo entendesse. Ptolomeu estava errado. O geocentrismo estava errado. A Terra não é o centro do universo. E o Sol não se move ao seu redor. Copérnico está certo. O helicentrismo está certo. O Sol é o centro do universo. E a Terra se move ao seu redor. E o posso provar com meu telescópio. Aliás, e para fechar, toma essa
A igreja pode saber o caminho do céu, mas não sabe como os céus caminham. Aí, ele foi mais um alvo da Inquisição e carinhosamente obrigado a pedir desculpas. Desculpa e retirar tudo o que disse. Foi mal. Foi mal. Eu retiro tudo o que eu disse. A Terra é o centro do universo e não se movimenta, e passar o resto da vida em prisão domiciliar. No entanto, ela se movimenta, seus pau no cu. Meio tempo, Nicolau Maquiavel tinha escrito o príncipe como um presente a um príncipe, o que sinceramente era bem comum na época, mas ninguém sabe se ele chegou a entregar o presente de fato, até porque o livro só foi oficialmente publicado em 1532, depois da sua morte, e não demorou muito para começar a ser associado ao diabo e a virar sinônimo de coisa ruim. Essa obra foi uma das primeiras a tratar a política como um campo à parte, desvinculando o poder de algum tipo de vontade divina, como se entendia durante as monarquias, ou de uma hierarquia natural. Como era visto na antiguidade, as estruturas de poder são obras do ser humano e da sua busca pela glória, nada mais no fim. O livro é um manual perfeito sobre como conquistar e manter o poder, um guia sincero para governantes. Ou talvez seja uma sátira sutil das técnicas de governo. Ou, de repente, é uma análise cínica das estruturas de poder que educa sutilmente o povo sobre como resistir à tirania. Sei, lá tem tanta interpretação desse livro que vai saber. Mas hoje em dia, ele é muito mais lido, porque não tá nem aí para filosofia e só quer ser frio e calculista, que nem o cara do Peaky Blinders. Por outro lado, Michel de Mountain não via muito mérito na busca pela glória e pelo poder. Segundo ele, muitas vezes nessa busca, a sorte conta bem mais do que o mérito. Então, por que correr atrás de uma coisa cujo resultado está em grande parte fora do seu controle? Um pouco de estoicismo, um pouco de pessimismo e bom. Maquiavel escreveu o seu livro enquanto estava exilado e tentando recuperar o seu lugar entre alguns amigos poderosos. E Montaigne escreveu toda a sua obra enquanto morava num castelo e tropeçava em barras de ouro. Além disso, Monin vivia admitindo uma preguiça meio preocupante, talvez falta de ferro ou vitamina D. Vai saber, ele só queria ficar de boa, dormir e escrever bastante, e sobre tudo que é tema filosófico, ética, morte, crenças, problemas no casamento, inveja dos vizinhos, desempenho sexual. Olha, tudo mesmo, sempre com bastante ironia e sem a menor obrigação de ser objetivo ou conclusivo. Assim foram inaugurados os ensaios, que, aliás, é um dos estilos literários mais presentes nos dias de hoje. E Francis Bacon ficou conhecido como nada menos do que profeta da Revolução Científica e fez uma crítica a ninguém menos do que Aristóteles e o seu legado no pensamento ocidental. Segundo Bacon, a filosofia estava contaminada por opiniões e mitos que impactavam a evolução do conhecimento. Ele dizia que a filosofia tinha que ser prática e eficaz. Afinal de contas, saber é poder. Sim, essa frase é dele e se refere ao fato de que, a partir do verdadeiro conhecimento, o ser humano conseguiria dominar a natureza e criar o que ele chamou de império do homem-homem. Isso só seria possível com uma pesquisa científica focada na observação metodológica, na experimentação e na coleta de dados empíricos. Ele é conhecido pelo uso do método indutivo, que parte de observações específicas e casos particulares para chegar a generalizações e formular teorias mais amplas. Tipo assim, esse pato aqui faz.
Queque é aquele pato que eu vi lá, na fazenda faz queque, e tudo quanto é pato que a gente observou faz queque. Então todos os patos fazem queque, essa ênfase na experiência sensorial e na observação empírica para a construção do conhecimento fez com que ele fosse considerado o primeiro nome do empirismo britânico. E lembrem de empirismo, porque essa parte vai dar treta. Thomas Hobbes, muito influenciado pelas guerras civis inglesas, que viu de perto, escreveu a sua obra Leviatã, na qual ele diz que a gente é meio filha, dá uns com os outros desde sempre. Então ele imaginou o estado de natureza, a ideia hipotética de como seria a vida dos seres humanos antes do surgimento da sociedade, um total e completo caos-ansiedade constante, sempre na ameaça de um confronto violento, e a vida do ser humano solitária, pobre, sórdida, brutal e curta, o que ele resumiu numa frase que ele pegou: emprestado ao homem é o lobo do homem. Então, para resolver o problema, a gente precisa de um contrato social, que é tipo um documento imaginário, assinado por todos os indivíduos que renunciam de vários dos seus direitos para ceder ao um governo soberano responsável por estabelecer uma ordem social soberano. Por quê? Porque, segundo Hobbes, só um Estado forte é capaz de garantir a ordem e a segurança dos indivíduos, mas para isso você tem que abrir mão de boa parte da sua liberdade. E olha só lá, vem ele dançando cheio de malemolência. O pai, Tom René Descartes, único nome da história da filosofia que a gente tenta pronunciar da forma correta, o cara que é considerado o pai da filosofia moderna, ele mudou absolutamente tudo com uma bad trip de ácido, mais ou menos. Assim, talvez eu não exista, talvez nada exista. Talvez um Deus malvado tenha me feito acreditar que tudo existe, só para me deixar confuso. Não, peraí, Deus pega meio mal, um gênio malvado, só para não ser queimado vivo. Mas olha só, se esse gênio malvado me fez acreditar que tudo existe, mesmo que nada exista, ele necessariamente tem que ter feito alguma coisa. Acreditar nisso tudo, peraí, essa alguma coisa. Sou eu, então eu existo porque eu penso, ou seja, penso, logo, música, existo. Plantão filoso treta. O pensamento de Descartes é um ótimo exemplo de racionalismo. Os racionalistas dizem que devemos duvidar de tudo o que tocamos, olhe e cheiramos, lemos, e que só chegamos até as verdades por meio da razão. Este é um pensamento contrário ao empirismo de Bacon, que dizia a razão. Nós chegamos até a verdade pelos sentidos, lambam o mundo. Ninguém disse essa frase, uma boa música, noite beleza, já era século XVII e Blas Pascal ainda estava tentando convencer as pessoas a acreditar no Deus cristão. Só que agora, na base do medo, a famosa aposta de Pascal, mais ou menos assim, existem 4 possibilidades. Você acredita em Deus, mas Deus não existe, suave. Você acredita em Deus? E Deus existe, bingo. Eternidade no paraíso? Você não acredita em Deus, e Deus não existe. É parabéns, quando você morrer, você vai ganhar um total de nada. Você não acredita em Deus, e Deus existe aí. Velho fodeu na boa, fodeu. Para sempre, fodeu legal, fodeu no fogo eterno do inferno, sendo pelo demônio. Resumindo, vale mais a pena acreditar em Deus, porque você não tem nada a perder. E séculos mais tarde, um filósofo contemporâneo respondeu Pascal: e se a gente escolher a religião errada a cada semana, a gente vai deixar Deus mais e mais bravo. Então Leibniz entrou no time dos analistas.
e criou uma teoria no mínimo estranha para tentar resolver um problema que vinha afligindo os cristãos há alguns séculos. O famoso problema do mal. Se Deus criou o mundo, e Deus é todo bondoso e todo poderoso, porque existe tanto mal no mundo, segundo a Odisseia de Libes, porque tudo faz parte de um plano divino, mesmo que exista terremoto, furacão, tsunami, assassinato, roubo café com açúcar, espancamento de idosos, câncer em criança e jovem místico. A gente vive no melhor dos mundos possíveis, porque Deus criou o mundo a partir da sua razão suprema, para que ele funcione perfeitamente, ainda que a nossa razão humana não compreenda, porque ela é absurdamente limitada. Tá bom então? E John Locke entrou no time dos empiristas, já defendendo a ideia de que todo mundo nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco, sem nenhuma ideia inata. Todo conhecimento vem da experiência e da percepção sensorial. Aí ele deu uma olhada no estado de natureza proposto por Hobbes e pensou: meu Deus, quanto doutor! Existem direitos naturais à vida, liberdade e propriedade, então mesmo antes das sociedades organizadas. Esse tal de estado de natureza não era um caos na verdade. Até que era tranquilo boa parte do tempo, mas beleza vira em Max podia dar uma treta pesada. Então sim, a gente precisa de um contrato social, só que em vez de um governo soberano, a gente só precisa de um governo para proteger os direitos naturais do indivíduo, e já tá mais do que bom. Aí ele escreveu uma carta sobre tolerância, falando alguma coisa tipo: pessoal, vocês aí que curtem Cristo, beleza? Quem sabe a gente para de se matar? Que vocês acham aquela coisa de amor ao próximo? E tal. E vamos combinar assim? O Estado cuida dos nossos direitos individuais e a Igreja cuida do nosso lado espiritual. Tipo separar as coisas, saca? Ah, só para deixar claro sobre Atu, não muda nada. Eles temem que se mesmo graças a Deus, o Senhor falou: Atu desporgata. Essa e outras ideias fizeram com que ele fosse considerado um tipo de fundador do liberalismo, mesmo que ele nunca tenha falado diretamente sobre o liberalismo, e Baruch Spinoza foi mais um forte acréscimo ao time dos racionalistas. Finalmente alguém pega o livro sagrado, que moldou a humanidade, definiu a cultura ocidental, e com muito respeito, diz que isso não é um livro sagrado, é só um livro meio histórico. E aí depois levanta um monte de questionamentos sobre a existência de Deus, e quase é esfaqueado na escadaria da sinagoga Foga, e é excomungado e proibido de falar com todo mundo da comunidade judaica, inclusive com a sua própria família, mas não se abala e leva uma vida mais low, profile sendo um professor particular de filosofia e polidor de lentes, sem nunca deixar de escrever. É por aí que surge o Foso, Deus de Spinoza, que é um Deus mais esparramado, meio que por tudo totalmente natural e diferente do Deus que fica lá em cá, olhando quando você tá sozinho em casa, dançando pelado e ouvindo cover de Sunday Blur Sunday do Sambo, um Deus que não transcende o Deus da imanência absoluta. Aí, alguns anos mais tarde, Einstein disse que achava essa ideia uma legal, e os católicos entenderam: meu Deus do céu. Essa é a prova que religião e ciência andam lado a lado. Einstein amava Jesus Cristo mais do que tudo nesse mundo, mas muito antes disso, um moço chamado Isaac, também conhecido como seu Nilon, hoje em dia mais famoso como Sir Isaac Newton, estava sentado encostado numa árvore e música descansando sabe o nome disso.
Né, epifania. A força gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então a gente pode entender o universo com matemática, formular leis que unifiquem o céu e a terra que funcionem aqui em qualquer outro lugar. Parece que agora finalmente a gente vai afastar as trevas, e aí tudo vai ficar cada vez mais claro, mais e mais claro, mais e mais claro, mais e mais claro. Mas eis aí se essa árvore fosse no meio da floresta, e não tivesse ninguém por perto, e ela caísse faria algum barulho. Ah, pronto, Berkeley tá bebendo. De novo? Vamos, Berkeley, vamos pra casa, vamos. Não é sério. Se você parar pra pensar tudo que existe, é o que a gente percebe. Se ninguém percebe, essa coisa existe. Ser é perceber ou ser percebido, saca? Mas respondendo à pergunta que ninguém fez. Sim, a árvore faz barulho porque Deus é onipresente. E ele percebe tudo, então ele ouve a árvore caindo no meio da floresta. Deus garante a existência contínua dos objetos mesmo quando não estão sendo percebidos por mentes humanas. Cara, caso não tenha ficado claro, eu estava no meio da transição para o iluminismo. Posso continuar? Não, vocês não estão entendendo. Deus garante a existência de todos os seus. No século XVI, surgiu um grande movimento que valorizava a racionalidade e a ciência, questionava as tradições e os dogmas religiosos e lutava pela diminuição de poder das monarquias e a defesa dos cidadãos, não muito dos escravos. Por enquanto, a Era das Luzes, a Era da Razão, a Era da Revolução, a Era de Voltaire, de Derrida Lambert, decidiram que era hora de compilar todo o conhecimento humano em um livro conhecido como Enciclopédia. E aí, para esse projeto, eles chamaram os influencers mais ripados da época, tipo Montesquieu, Louis de Jauvelet e Rousseau, que depois brigou com todo mundo. Aliás, foi Voltaire que popularizou aquela história da maçã caindo na cabeça do Newton. E ninguém sabe se é uma história verdadeira, mas é legal e didática. Então tá bom. E ele vivia sendo preso, ou quase preso, e sendo exilado, ou se exilando. Então numa dessas ele acabou na Inglaterra. E pensou, nossa, as pessoas são tão menos idiotas aqui do que na França. Vou escrever sobre isso. Aí, ele elogiou a tolerância religiosa, a liberdade de expressão, o sistema político e a evolução científica dos ingleses, enquanto ridicularizou o lado francês da história, o que não pegou muito bem lá na França. E quando ele voltou, queimaram o livro dele em praça pública, e ele quase foi preso mais uma vez, e teve que fugir de novo. O cara era meio acelerado assim mesmo. Ele bebia tanto café que escreveu a sua obra-prima em 3 dias, chamada Cândido, que era uma paródia do otimismo de Libes sobre aquela ideia de que a gente está vivendo no melhor dos mundos possíveis. Não que fosse muito difícil fazer uma paródia dessa ideia, né? Mas sei lá, valeu voltar. E Jean-Jacques Rousseau voltou naquela história do estado de natureza, mas discordando completamente de Hobbes e Locke. Segundo Rousseau, a vida no estado de natureza não era nada caótica. Era a mais extrema paz e tranquilidade. O homem andava pelos campos verdes, saltitando, cantarolando com o vento, batendo no cabelo, e o pinto balançando. É quando a gente afasta o homem dessa paz e enfia ele na selva de pedra, que surge a desigualdade e a injustiça, o que ficou gravado nas suas famosas palavras. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ele era contra o governo soberano de Hobbes e contra um governo para defender a propriedade.
privada como um direito natural de Locke Rousseau, dizia que soberano mesmo é o povo e a vontade coletiva da comunidade. E é isso que deve legitimar as leis e as instituições. Isso é a vontade geral. E aí David Hume chegou com peso no time dos empiristas e decidiu que era hora de alguém fazer com a natureza humana o mesmo que Newton tinha feito com a física. Então, depois de quase ter um colapso mental, ele completou, aos 27 anos, um livro gigante, o Tratado da Natureza Humana, que é muito importante para nós, né? Porque na época praticamente ninguém leu. Ele ficou um bom tempo tentando dar uma aperfeiçoada e deixar tudo um pouco mais palatável. Pelo menos ele era tão genial como historiador quanto como filósofo e ganhou dinheiro com as suas obras sobre a história da Inglaterra. Mas então lembram do método indutivo de Bacon? Aquela ideia de que se você viu vários patos fazendo cookie por tudo quanto é canto, então você pode concluir que todos os patos fazem cookie quando um conjunto de várias observações par particulares leva a uma verdade generalizada. Hill achou um problema aí, o famoso problema da indução. Mesmo que a gente tenha observado uma quantidade significativa de patos fazendo queque, nada indica que eles sigam fazendo queque no futuro, ou que não exista uma espécie de pato desconhecida que faça outro barulho e não queque. Sabe, porque isso não te convence simplesmente por hábito. Você está habituado à ideia de que patos fazem queque e acredita que as coisas vão continuar assim. Por exemplo, se te perguntassem se o sol vai nascer amanhã, você diria que sim. Mas por quê? Porque você viu o sol nascendo todos os dias da sua vida. É uma questão de hábito. Não é uma conclusão baseada na razão pura. Não seria nenhuma contradição lógica dizer que o sol não vai nascer amanhã, e não é uma observação direta. Você não pode ir até amanhã, conferir empiricamente se o sol vai nascer. Hume argumenta que a causalidade, essa ideia de que o evento, a causa, o evento B, é só um produto da mente humana, que serve para organizar e prever experiências. A gente está acostumado a pensar coisas como depois da noite. Vem o dia, então amanhã o sol vai nascer. Mas e se alguma coisa fizesse o sol desaparecer hoje à noite? E aí o sol não nasceria amanhã. E a sua crença baseada no hábito estaria errada. Apesar do raciocínio indutivo ser útil para a nossa vida cotidiana. Sim, pode ficar tranquilo. O sol provavelmente vai nascer amanhã. A gente precisa entender que a indução tem limitações e se baseia na expectativa de que as experiências do passado vão se repetir no futuro. Mas isso não é garantido, especialmente dentro da ciência. E aí, Hume escreveu alguns livros sobre religião e sobre os argumentos para a existência de Deus. Pensa aí. Se a causalidade é só uma construção mental humana para organizar as nossas experiências aqui no mundo, então a ideia de que o universo precisa necessariamente de uma causa primeira não faz sentido, muito menos de que essa causa é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, ou a gente aplica a causalidade e a regressão é infinita, ou a gente aceita que a nossa experiência aqui é limitada demais para chegar lá. Mas ele focou mais em um argumento teleológico que tinha ganhado muita aceitação na sua época, o famoso argumento do desígnio. Aquela ideia de que tudo no universo é tão complexo e perfeitinho que é impossível que não exista um criador qualquer semelhança com design inteligente. Não é mera coincidência. A analogia do relojoeiro de William Paley ilustra isso muito bem.
apesar de ter sido publicada depois, Hill ela defende que caso a gente achasse um relógio no chão, seria impossível imaginar que com todas as suas engrenagens e complexidades, esse relógio poderia ser obra do acaso, e não de um criador, um relojoeiro que o tivesse construído. E aí faz uma analogia com a nossa complexidade, como que os seres humanos, seres tão complexos, seriam obra do acaso. Hill já tinha mostrado um probleminha nesse tipo de argumentação. Pensa assim mesmo, se a gente levasse essa analogia em consideração, o que a gente faria com todas as imperfeições do mundo? Só um ser imperfeito faz coisas imperfeitas. Alguns relógios funcionam bem, outros nem tanto. Depende da habilidade do relojoeiro. Então, por que a gente suporia que um Deus perfeito criou tudo, por não um Deus imperfeito? Ou sei, lá vários deuses, alguns eram meio amadores e fizeram o pessoal morrendo de dor nas costas, ou meio burro, ou com um olho que não funciona direito. E um Deus mais bem treinado fez a Alessandra Negrini. Enquanto isso, Adam Smith, um amigão de Hume e considerado pai da economia moderna, tinha outra preocupação em mente: alfinetes, não exatamente os alfinetes em si, mas como se fabricam os alfinetes, ou sobre como uma fábrica era capaz de produzir mais de 48,000 alfinetes por dia com só 10 funcionários, enquanto uma pessoa sozinha em casa mal conseguia produzir 20 alfinetes. Mas aí se fossem 10 pessoas sozinhas nas suas casas, daria 200 alfinetes. Então, como que a fábrica de 10 pessoas faz 48.000 alfinetes, basicamente divisão do trabalho, ou seja, cada pessoa da fábrica se especializa em uma parte da produção. Um cara estica o arame, o outro corta, o outro faz a cabeça, o outro afia a ponta e por último alguém embala depois de fazer isso. Tantas vezes cada um já consegue fazer a sua parte de olho fechado. É uma verdadeira revolução industrial. O trabalho é divertido, não funciona? Sim, faz os trabalhadores odiarem cada segundo da existência. Com certeza, prazer cap. E aí Adam Smith faz uma análise de todo esse sistema num calhamaço, chamado A Riqueza das Nações, cheio de ideias e conceitos que embasaram o liberalismo econômico. Mas o que pegou mesmo foi a desgraçada da mão invisível, um termo que ele só usou 3 vezes em toda a sua produção intelectual. A primeira vez nem era sobre economia. A segunda vez era uma brincadeira e só a terceira vez. Aí sim, foi no sentido que se conhece hoje em dia a lei da oferta e demanda, na qual uma mão invisível regularia sozinha a economia pelo livre mercado muito melhor do que por qualquer tipo de intromissão do Estado. E até hoje os Econat usam esse conceito em 94% das falas. Sim, essa estatística é totalmente inventada, que nem as estatísticas que eles usam. E aí James Watt inventou a máquina a vapor, que virou o símbolo da Revolução Industrial, e a produção aumentou. PR. Caral, confesso francamente, o recordar de D foi, em tempos, o que muitos anos antes despertou do sono dogmático e deu um novo rumo a minhas investigações no campo da filosofia especulativa. Esse é Immanuel Kant, e quando o gigante acorda, ele não tem piedade de nada. Chegam a dizer por aí que ele matou a metafísica Bang, sério todo esse tempo discutindo qual a origem de tudo, se a alma é imortal, se Deus existe, se o inferno é quente. A metafísica tradicional tinha ficado séculos andando em círculos
com a pretensão de compreender a realidade última das coisas sem sequer questionar o que a gente é capaz de compreender. Então ele foi atrás dessa resposta. Qual o limite da capacidade racional humana? Em vez de matar a metafísica, ele desafiou essa metafísica tradicional e trouxe uma nova forma de entender as suas questões e possibilidades dentro dos limites da razão pura. Mais ou menos assim. Nós, seres humanos, não temos acesso à essência das coisas. A coisa em si, o que ele chamou de númeno. Nós só temos acesso à nossa percepção dessas coisas, o que ele chamou de fenômeno. Então, em vez de buscar a verdade sobre o númeno A, essência inacessível das coisas, a gente tem que se preocupar com o que a gente pode compreender, que é o fenômeno, a nossa percepção das coisas. Isso ficou conhecida como a Revolução Copernicana de Kant. Mas por que esse nome? Porque ele inverte as coisas que nem quando Copérnico trocou o modelo geocêntrico pelo heliocêntrico, antes o objeto ficava no centro e o ser humano ficava ao seu redor, tentando entender a sua essência. Agora o ser humano está no centro e são os objetos que se adequam à percepção humana. A nossa mente não é uma tela em branco que vai se sendo preenchida por objetos. O conhecimento não é um reflexo passivo da realidade externa. Na verdade, a nossa percepção e compreensão do mundo são moldadas por estruturas mentais inatas, que ele chama de formas a priori. Por exemplo, espaço-tempo, causalidade e outras categorias que a gente usa para organizar as nossas experiências. Aí, quando a gente observa um objeto, a gente pode chegar a um conhecimento a posteriori. Por exemplo, você vê um pato, isso é um conhecimento que você recebe pelos seus sentidos. No caso, a visão é um conhecimento empírico, a posterior não é inato, mas aí você aplica alguns conceitos a priori, como por exemplo, o da unidade, e reconhece o pato como um objeto separado do resto. Então a gente jogou fora aquele bando de perguntas sobre as quais a nossa razão não tem acesso e focou só no que a razão pode compreender. Agora, como que a gente sabe o que é certo e o que é errado? Kant diz que a ética não pode ser derivada da experiência. Não teria como ser aprendida, ou cada um aprenderia de um jeito. Os princípios morais partem da razão, então, é um conhecimento a priori e se aplicam a todo e qualquer indivíduo, sob qualquer circunstância. Daí surge a ética deontológica, que contrasta com a ética consequencialista, que era a mais aceita até então. Se a ética consequencialista age em busca de uma consequência, um resultado externo como felicidade ou gratificação, a ética deontológica parte do dever, ou seja, a tem que fazer o correto porque sabe racionalmente que essa ação é correta e não por algum motivo externo. Eis o seu foso imperativo categórico. Age de tal modo que a máxima deite e tuação possa sempre valer como princípio universal de conduta. E é óbvio que essa ética não pode ser imposta como seria no caso das religiões, que podem até partir do dever, mas de um dever imposto externamente. Se cada religião fala uma coisa sobre o que é correto ou errado, como a gente saberia qual religião tá? Música. Certa Plantão Filoso Treta Kant escreve crítica da razão pura, trazendo uma conciliação entre os empiristas e os racionalistas. Ele diz que os empiristas estão corretos. O conhecimento parte da experiência. Este é o conhecimento a posteriori. Entretanto, Kant afirma que os racionalistas também estão corretos.
A mente tem um papel ativo nesta história. Para que a experiência seja possível, a razão humana precisa aplicar algumas categorias, como causalidade e substância, unidade e pluralidade. As informações que são recebidas pelos sentidos, estas categorias, são condições que existem a priori antes da experiência externa. Resumindo, apesar de todo mundo estar um pouco certo, Kant é quem realmente está certo. Nenhum racionalista ou empirista se manifestou até o momento deste comunicado. E Revolução Copernicana nos lembra do que exatamente Copérnico, que nos lembra do que. Curso Essência da Filosofia Link, na descrição e no primeiro comentário fixado. Uma boa noite aí. As ideias francesas iluministas se espalharam pelo mundo, até chegar na Revolução Americana e independência dos Estados Unidos, que era colônia do Império Britânico. Bom, não foram só as ideias. Fran também tinha o dinheiro francês, porque como o governo da França não era muito amigo do Império Britânico, ele financiou boa parte da Revolução Americana, o que não fazia muito sentido, numa época em que a França estava afundada numa crise econômica e o povo morria de fome, enquanto o rei e a rainha jantavam ouro e tomavam banho de diamante. Eu não aguento mais. Há quanto tempo a gente já tá aqui trabalhando? Sei lá, cara. Umas 14 horas. Trabalhadores muito bem. Não tem pobreza que resista. Há 14 horas de trabalho é muito trabalho. Senhor, é muito trabalho. Tá bom. Eu vim avisar que os impostos aumentaram. Tchau. A França era dividida em 3 estados. Primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro estado resto. Camponeses, artesãos, burgueses, pelo menos. Por enquanto, trabalhadores urbanos, essa galera aí primeiro, e o segundo estado ficavam com o luxo, e o terceiro estado ficava com o trabalho pesado e os impostos justos. Só que chegou uma hora que isso começou a não fazer mais tanto sentido, até porque o terceiro estado representava mais ou menos 97% da população. Então, para acalmar os ânimos, o rei fez uma coisa que não acontecia há mais de 100 anos. Convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que era formada por representantes dos 3 estados, e cada estado tinha direito a um voto. Mas aí tem alguma coisa errada. Se o clero tem um voto, a nobreza tem um voto, e o terceiro estado tem um voto, o terceiro estado sempre tomaria 2-1, mesmo que representasse 97% da população. Então não deu muito certo, porque a maior parte do primeiro e do segundo estado não queria nem abrir mão dos privilégios, nem pagar muitos impostos, e o terceiro oeste. Há quem se importa com o terceiro estado. Só que enquanto nada mudava, a revolta seguia crescendo. Fome, crise econômica, ideias iluministas, Revolução Americana, impostos abusivos, privilégios da nobreza, sangue, ouro, pólvora, Revolução Francesa. Se este vídeo trouxe valor para você, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo reflexões e ensinamentos que realmente façam a diferença no seu dia a dia. Muito obrigado por ter assistido até aqui e por fazer parte desta comunidade. Continue explorando o poder da arte de viver em paz, aplicando essas práticas em sua vida. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, mantenha-se firme em sua jornada de autoconhecimento e sabedoria. Até breve!